Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao No Ponto para um Ponto. Essa é uma das playlists do No Ponto, a playlist em que a gente avalia os itens anteriores de história mundial, os itens de TPS anteriores de história mundial. Hoje a gente começa a olhar para uma questão nova, olhando ainda para o TPS de 2024. Vamos analisar o item 1 da questão 53. Um item sui generis, um item incomum, porque ele menciona a Carta da ONU em plena prova de história mundial. Vamos a ele depois da vinheta. Bom, como eu disse, esse é um item diferentão. Não é um item que vocês vão encontrar sempre na prova de história mundial, mas é um item que deixa muito evidente que o candidato tem que se preparar, tem que acumular conhecimento das mais diversas formas. Imagina se eu tivesse que dedicar uma parte do meu curso de História Mundial a falar sobre toda a história da ONU, todas as questões da CIG. Certamente o candidato não conseguiria terminar esse curso. Então, é por isso que dentro do ZG a gente constrói toda uma arquitetura que permite ao candidato não só acessar informações a partir de múltiplos canais diferentes, mas também hierarquizar ao longo da preparação aquilo que é imprescindível, aquilo que é acessório, aquilo que é necessário e aquilo que eventualmente pode oferecer subsídios a serem recrutados numa questão inesperada em situação de prova. Vamos dar uma olhadinha nesse item. A forma como o Saara Ocidental foi deixada pelo governo espanhol conforma-se aos termos da Carta da ONU, na declaração relativa a território sem governo próprio, já que os povos daquele território tinham plena capacidade de se governarem. Pessoal, o item está muito errado, porque se a gente olhar historicamente, né, a resposta está no conteúdo de História Mundial. Se a gente olhar para a posição da Espanha em relação ao Saara Ocidental ali em 1975, os espanhóis basicamente abandonam o Saara Ocidental. É uma atitude que, na avaliação da CIG, na avaliação principalmente ali da Assembleia Geral das Nações Unidas, foi uma atitude irresponsável, uma atitude que não era condizente com o artigo 73 da Carta da ONU, que estabelece ainda, né, que os Estados-membros que assumem responsabilidade pela administração de determinados territórios, no caso, a Espanha herdou aí essa tutela sobre o Saara Ocidental desde os tempos do imperialismo. A Espanha se fez presente no Saara Ocidental lá em 1884. Então, Estados-membros que assumem responsabilidade pela administração de territórios devem aceitar como uma missão sagrada essa responsabilidade, né? A obrigação desses estados, de estados como a Espanha, estados imperialistas, era promover o bem-estar dos povos locais, né? Garantir o desenvolvimento desses povos, para que esses povos no futuro possam, inclusive de forma livre, espontânea, reconhecer, votar com base no princípio da autodeterminação, que é um princípio que permeia toda a Carta da ONU, votar pela sua independência. Não foi o que aconteceu. A Espanha desrespeitou esse rito. A Espanha não se conformou aos termos da Carta da ONU. A Assembleia Geral das Nações Unidas, em meio à crise, demandava a realização de um referendo no Saara Ocidental, um referendo sob os auspícios da ONU. Esse referendo, no qual a população local deveria expressar livremente a sua vontade, ele acabou não acontecendo. A Espanha simplesmente abandonou o território sem realizar qualquer tipo de consulta. Ou seja, a Espanha não vai deixar a região, como o item propõe, né, por entender que a população do território, a população do Saara Ocidental, tinha plena capacidade de autogoverno. A Espanha se vê, na década de 70, acuada por pressões geopolíticas que emanavam da própria ONU, mas também
dos vizinhos que tinham pretensões históricas sobre o Saara Ocidental, Marrocos e a Mauritânia em particular. Havia o impacto ali da Marcha Verde do Marrocos, a gente vai falar sobre ela mais adiante no vídeo de hoje, e isso leva a Espanha a acabar assinando um acordo tripartite com Marrocos e Mauritânia, basicamente dividindo o território do Saara Ocidental, algo que é inclusive contestado nos dias de hoje. Vamos tentar usar esse vídeo para aprofundar um tema que eu acho que pode ser relevante tanto para a história mundial, que isso pode aparecer, já apareceu, essa alusão à ONU, e é importante frisar, isso aqui não caiu de paraquedas na prova. Esse item ele faz parte da seção 3 do edital de História Mundial, e dentro dessa seção, que é a seção que trabalha as relações internacionais, é a seção mais ampla, né? São muitas subseções, muitos subitens dentro dessa seção. Existe ali o ponto 3.12, que olha especificamente para a Organização das Nações Unidas. Então, estudar a ONU, gente, tudo que diz respeito à ONU é fundamental, tanto para o curso de Direito Internacional, quanto para o curso de Política Internacional e também para o curso de História Mundial. Eu fiz um pequeno roteirinho para a gente explorar um pouquinho da questão do Saara Ocidental. Como eu disse, a Espanha se faz presente no Saara Ocidental em 1884, e quando a gente olha para a segunda metade do século XX, né, o pós-Segunda Guerra, existe um movimento cada vez mais intenso pelo fim da colonização, pelo processo de descolonização afroasiático. Um movimento que nos anos 60 emana mais claramente a partir da própria Organização das Nações Unidas, a partir da própria ONU. A gente tem, por exemplo, um marco muito importante na história dos movimentos de descolonização, que é a Resolução 1514. Claro, para além dos movimentos realizados pelos próprios povos interessados que estão se mobilizando desde a Primeira Guerra Mundial, existe esse avanço dentro da própria ONU no sentido de discutir o processo de descolonização. Então, a Resolução 1514 da Assembleia Geral das Nações Unidas, que é de 1960, a gente fala sobre ela no nosso curso de História Mundial, é grande referência, né, sobre a independência, é a resolução que vai declarar a concessão à independência dos países e povos coloniais. Então, essas antigas potências imperialistas deveriam se comprometer com a independência das suas antigas colônias. A permanência da Espanha, então, no Saara Ocidental, nos anos 60, nos anos 70, era cada vez mais insustentável, cada vez mais desconfortável. Aumentam as exigências da Assembleia Geral e, como eu disse, aumentam também as pressões no entorno. Existe pressão pela realização de referendo formal no Saara Ocidental. A população local, com base na autodeterminação, como eu já disse, deveria definir o seu destino, mas diante dessa perspectiva de saída da Espanha do Maghreb, as tensões aumentam com Marrocos e a Mauritânia externando as suas pretensões históricas, seu desejo de anexar para si esse território. Então a gente tem de um lado Marrocos e Mauritânia com pretensões anexacionistas, do outro lado a Argélia, uma grande representante da autodeterminação, uma grande representante da luta pela descolonização, a Argélia endossando a autodeterminação, o direito à autodeterminação dos povos ali do Saara Ocidental. O resultado é, na década de 1970, na primeira metade da década de 1970, então, uma escalada de tensão, principalmente entre 1974 e 1975. Enquanto o governo espanhol cambaleava, até por conta de problemas internos, né, um Franco acamado à beira da morte, Marrocos vai aumentando a sua pressão. E diante desse cenário de crise, a Assembleia Geral das Nações Unidas encomenda ali um parecer
da Corte Internacional de Justiça. A AGNIU acena para a CIG diante da possibilidade de um conflito armado regional no começo da década de 70. Então, a ONU quer um parecer para servir de guia político para a comunidade internacional e, em especial, ali para as populações do Maghreb, para os territórios magrebinos. E qual é o parecer da CIG, né? O parecer que vem à tona no final do ano de 1975. Para a Corte Internacional de Justiça, o Saara Ocidental não era terra de ninguém em 1884. Não pertencia ao Estado marroquino, não pertencia ao Estado da Mauritânia. A CIG reconhece a existência de laços históricos, laços de aliança, laços de suzerania entre as tribos nômades que circulavam pela Mauritânia, pelo Marrocos e pelo Saara Ocidental. Mas esses laços de aliança, esses laços de suzerania não equivaliam, não configuravam uma soberania territorial do Marrocos ou da Mauritânia sobre o Saara Ocidental. Esse é o parecer da CIG, mas na prática o Marrocos simplesmente ignora, e não só ignora, como traduz de uma outra forma. Se a CIG entende que havia laços históricos entre as tribos nômades, os marroquinos vão entender que aquele território pertence ao Marrocos. A Realpolitik vai se impor quando o assunto é a presença marroquina no Saara Ocidental. A gente tem um grande movimento capitaneado pelo próprio rei Hassan II do Marrocos à época, no ano de 1935, um movimento que ocorre concomitantemente a esse parecer da CIG, que é a Marcha Verde no Marrocos. Cerca de 350 mil marroquinos desarmados vão cruzar a fronteira em direção ao Saara Ocidental, tentando forçar ali a desocupação da Espanha. Então, os marroquinos não portam armas, mas levam lá a bandeira do Marrocos, retratos do rei, exemplares do Alcorão. E o timing da Marcha Verde é perfeito, né? Porque, primeiro, estava sendo publicado o parecer da CIG, e, em segundo lugar, o Franco estava definhando, ele morreria justamente no mês de novembro de 1975. E diante de toda essa pressão, a Espanha também se rende a essa Realpolitik, assinando justamente esse acordo tripartite e dividindo o Saara Ocidental entre o Marrocos e a Mauritânia. Hoje, esse conflito ele permanece em aberto. Eu trabalhei isso, inclusive, num atualizando muito recente com os meus candidatos. Os assinantes do percurso têm acesso ao conteúdo do atualizando, um atualizando no qual eu trabalhava esse desenvolvimento do Marrocos no continente africano, o Marrocos cada vez mais se propondo a ser um hub regional, olhando ali para a África e olhando também para o Mediterrâneo. Eu prometi, quando gravando aquele atualizando, que eu vou trabalhar também o que está acontecendo no Saara Ocidental hoje, né? Porque o Marrocos vai, inclusive, desenvolvendo a parte norte do Saara Ocidental, ali desenvolvendo a infraestrutura da região, se apropriando daquilo lá, mas não tem nada definido. E eu prometi também aos meus alunos que em algum outro momento eu vou voltar em um outro episódio do Atualizando, tratando especificamente dessa questão complicadíssima, um último resquício dos tempos de imperialismo no continente africano. Bom, era esse o meu recado para vocês. Se você é assinante do percurso e está assistindo aos vídeos aqui do YouTube, não deixe, por favor, de assistir às aulas do Atualizando. E se você ainda não conhece o percurso e quer tomar contato, quer entender como funciona a preparação do espaço Zeitgeist para o CACD, basta você aproximar o seu celular do QR Code que está aparecendo aqui na tela. Você vai ser direcionado de imediato para a página do percurso. Você vai entender como é a nossa preparação para o CACD. No mais, fica aqui o pedido para que vocês curtam, para que vocês compartilhem esse vídeo, para que esse vídeo chegue a outros CACDistas e fortaleça o nosso projeto, ok? Fico por aqui.
Um abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.